Graça e paz, queridos. Querido, andar quando tudo está bem é fácil. Quando não te falta nada, caminhar é fácil. Quando você tem alegria, caminhar é fácil. Quando você está num ambiente bom, caminhar é fácil. Mas o seu interior será provado não nos bons lugares, nem nos bons momentos. O seu interior e o que você carrega será provado nas adversidades. O que está dentro de você vai ser provado. Muitas vezes, quando você estiver no ambiente desfavorável. É fácil para nós estarmos num ambiente denso e levantarmos as nossas mãos. Isso é muito fácil. Nós não provamos espirituais quando estamos num ambiente de glória e conseguimos lá nos entregar. Não é lá que você prova que você é espiritual. Você está enganado. Porque se nós conseguimos apenas fluir em ambientes assim, demonstra que a nossa atmosfera depende de um ambiente criado por outras pessoas, e a minha atmosfera e a sua atmosfera depende de um ambiente criado por nós mesmos e Deus. Então as coisas na nossa vida vão funcionar e vão trabalhar mediante aquilo que está construído no nosso interior. É nos momentos em que você não quer levantar suas mãos, mas você mesmo assim levanta, que você prova que no seu interior existe algo lutando contra o seu exterior. E é nesses momentos que você prova que dentro de você existe uma força que não se dobra diante daquilo que está fora de você. Porque, querido, as forças fora de você são forças contrárias, mas deixa eu te dar uma palavra, existe uma força favorável no seu interior, que te faz romper com as adversidades. É aí que você se prova crente de verdade, irmão. Querido, é a fornalha de Nabucodonosor que vai provar que você é crente. É a cova dos leões que vai provar que você é crente, o resto é conversa fiada. Irmão, a coisa mais fácil do mundo é se Deus pegar você, seria a coisa mais fácil do mundo, irmão. Deus pegar você agora, transportar você para o paraíso, e você dar um tibum naquelas águas cristalinas, e você sair de dentro dela e você instantaneamente começar a adorar. É fácil você fazer isso. Eu quero ver quando você está no meio do sanhaço, irmão. Parece que você está no mais profundo do inferno. E ali você ainda conseguir levantar suas mãos e adorá-lo. O crente verdadeiro não é provado no ambiente favorável, ele é provado num ambiente desfavorável. Nós não estamos mostrando que nós somos crente quando tudo está bom, irmão. Nós estamos mostrando que nós somos crente quando tudo está mal. A Bíblia diz que nós temos necessidade de perseverança. Para quê? Por que você precisa perseverar? Tudo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer de positivo significa que existe algo oposto a isso. Então, se você tem necessidade de perseverança, a perseverança, ora, será provada mediante o quê? As situações adversas, as situações contrárias. Se não existisse situações contrárias, qual a necessidade de perseverança? Nenhuma. Ora, se não existisse ódio, qual a necessidade dele me mandar andar a segunda milha, dar a outra face e amar o próximo como a mim mesmo? Não tem ódio. Se não tem ódio, como que eu vou expressar simplesmente o amor? O amor, ele vai ser provado no meio do ódio, no meio do caos. Ah, pastor, mas no princípio não era assim. No princípio não era assim. Infelizmente Adão e Eva caíram e nos deixou o mundo assim.
Não era realmente para ser assim, era para realmente andarmos apenas em amor e não termos conhecido o mal. Não fazemos o mal para o outro, mas como Adão e Eva não guardaram o seu estado, jogou todos nós a uma condição na qual agora nós precisamos decidir amar. E decidir amar é decidir ir contra o que estão fazendo de mal para você. É nesse momento que você prova que você é crente. Ora, Jesus disse: se vocês amam apenas aqueles que os amam, que benefício há nisso? Até os pecadores fazem isso, eles amam aqueles que o amam. Ora, seu amor não é provado para aqueles que te amam. O amor verdadeiro é provado quando você derrama sobre aqueles que te odeiam. Irmão, ser crente de verdade significa ser provado no meio desse mundo tenebroso. Decida nadar contra as correntezas das suas emoções e você vai acessar os rios de Deus no seu interior. Eu não quero levantar as mãos, eu não quero abrir minha boca. Nade contra a correnteza de tudo aquilo que diz contrário dentro de você e você vai dar um tibum nas águas do Espírito Santo. Amém? Vamos ler a palavra? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Apenas um versículo, o verso 17. Querido, hoje, na parte da tarde, mais para o final do dia, eu fui orar e estava orando por vocês, né? E numa parte da minha oração, eu disse para Deus: Deus, nos dá a disposição necessária para ouvirmos o que o Senhor quer falar conosco. E essa palavra ficou durante todo esse momento no meu coração: disposição. Nós precisamos ter o espírito certo para ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter o espírito certo para estarmos na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Disposição. Disposição vai mostrar para Deus que a sua alma não está farta, e porque não está farta, não pisa o favo de mel. Qual é a alma farta? É a alma que não está mais disposta. Sabe, querido, se você se cansou do lugar que você está, de ouvir o que você está ouvindo, a sua alma se fartou e você não terá mais disposição para ouvir Deus falando. E a indisposição é o espírito que retém, é o espírito errado que retém a liberação de Deus sobre a sua vida. É verdade quando alguns pregadores dizem que parte daquilo que sai do ministro depende daqueles que estão ouvindo. É verdade, porque quanto mais disposição houver de você, mais Deus fluirá através de mim para alimentar você. Mas quanto menos disposição você tiver, menos o Senhor vai te entregar, porque Ele disse: a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você souber, pior vai ser para você. O pastor Dan Duque, ele disse algo, ele disse assim: nós não podemos caminhar com Deus de qualquer jeito, a meia boca. Vou usar as palavras dele, mas do meu jeito, só para você entender o que ele quis dizer. Nós não podemos estar na presença de Deus assim, mais ou menos, porque ele diz: é melhor que não estivéssemos na presença de Deus do que estivéssemos mais ou menos. Porque Deus disse o que Ele fará com aqueles que são mornos, vomitará da sua boca. E aí ele cita essa mesma passagem: porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Quanto mais você ouvir verdade de Deus e menos você entrar nisso, mais Deus vai requerer de você. Por isso que eu digo que a disposição, o espírito certo é importantíssimo. Porque quando você tem disposição, você está aberto a ouvir. E quem está aberto a ouvir também está disposto a andar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Seja disposto.
Amém? Vamos ler a palavra? Êxodo 13, verso 17. Eu vou ler esse versículo 2 vezes, mas em 2 versões diferentes. Nas 2 versões que eu vou ler aqui, você não tem ela na sua Bíblia. Vai estar um pouco diferente da minha, mas é a mesma coisa. A primeira versão é a versão da Bíblia para todos. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo israelita, Deus não os levou pelo caminho que atravessa a terra dos filisteus, apesar de ser o mais curto, porque Deus pensou que os israelitas não iriam lutar quando tivessem de o fazer, e que prefeririam voltar para o Egito. Agora eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, na versão da Bíblia de Jerusalém. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o fez ir pelo caminho no país dos filisteus, apesar de ser o mais perto, porque Deus achara que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Agora você olha para mim. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo aqui era o seguinte: esse povo não está pronto para entrar numa batalha com os filisteus no momento. Deus via que o povo não estava preparado para aquela batalha. E o que o texto diz? Que Deus conduz o povo por um outro caminho. E sabe o que é interessante? Aqui o texto diz que havia um caminho mais perto para eles chegarem até a terra da promessa. Só que esse caminho mais perto passava por dentro da terra dos filisteus. Talvez você ouça isso e você diz: pastor, mas Deus não poderia ter destruído os filisteus e levado o povo por um caminho mais perto? Ele poderia. Poderia ou não? Poderia ter destruído. Deus poderia destruir qualquer nação que Ele quisesse diante do seu povo. Mas por que Deus não fez? Nós vamos entender nessa noite por que Deus não fez isso. Por que Deus preferiu levar o povo pelo caminho mais longo e não pelo caminho mais perto? Primeiro, porque o povo não estava preparado para enfrentar aquela batalha com os filisteus. Deus teve que primeiro submeter o povo a um processo, a um treinamento, a um adestramento, e futuramente o povo viria lutar contra os filisteus. O povo dos filisteus a nação dos filisteus foi uma das nações que mais combateram contra o povo de Israel. Só que antes de Israel lutar com os filisteus, Deus o submeteu à batalha com outras nações. Então o que Deus fez? Deus os guiou por um outro caminho. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra algumas passagens, quando aqui diz que Deus guiou o seu povo por um outro caminho. Isso me lembra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe o que mais isso me lembra? Salmos 32:8. Aqui diz: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Isaías 48:17 também diz assim: assim declara o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Querido, Deus está guiando você. Mas para onde Deus está te guiando? Deus está te guiando para a promessa dele. Só que para você chegar lá, Deus sabe quais batalhas você tem condição de enfrentar e quais você não tem condição de enfrentar. E as batalhas que você está agora, Deus sabe que você pode enfrentar, é por isso que você está nelas. Mas as batalhas que você não pode enfrentar, Deus está guiando você para fora delas. Fique tranquilo, Deus vai pegar nas suas mãos. Se você não está pronto para enfrentar uma guerra, Deus vai pegar você, e ainda que seja necessário levar você por um caminho mais longo, Ele vai te levar por um caminho mais longo, para preparar você, para que lá na frente você faça a batalha e vença. Deus não está preocupado em colocar você
na promessa através do caminho mais curto. Deus está preocupado, é que no processo você está sendo adestrado, preparado, afiado, prontificado para herdar a sua promessa. Nem que para isso Deus tenha que fazer você percorrer um caminho mais longo. Pastor, eu já estou numa guerra, então saiba, você pode vencê-la. Vou repetir, se você está numa guerra, você pode vencê-la. Ah, não posso, eu estou apanhando. Pastor, você está apanhando porque você está escolhendo não andar naquilo que Deus já falou. Você está tomando uma ataca porque você está escolhendo não obedecer. Isso não significa que Ele não te deu o necessário para vencer a guerra que você está. Agora, se Ele olhar e ver diante de você um inimigo que você não consegue enfrentar, Ele vai desviar você. E Ele vai te fazer pegar um outro caminho. E enquanto você está por este caminho, Ele vai adestrando as suas mãos para o combate. Quem entendeu, diga amém. Você consegue perceber o cuidado de Deus com o seu povo aqui? Tirando o povo de uma batalha que eles não podiam enfrentar. E Deus pensou, eu não posso deixar esse povo que acabou de sair do Egito entrar numa batalha, porque se eles verem o calor da batalha, eles vão se arrepender e vão querer voltar para trás. Eu vou desviar esse povo e vou ensiná-los muitas lições antes de enfrentar os filisteus. E Deus teve todo um cuidado para não perder o seu povo. Deixa eu te dar uma palavra, esse mesmo cuidado repousa sobre você. O mesmo cuidado que Ele teve com o seu povo para não deixar o seu povo enfrentar aquilo que eles não tinham condições, Ele tem o mesmo cuidado com você. Jesus certa vez disse assim para Pedro: Pedro, Satanás te pediu diante de Deus para peneirar a sua vida, mas eu roguei a Deus por ti, para que você não desfaleça. Mas Pedro, lembre-se de uma coisa, depois que você se levantar e se fortalecer, fortalece seus irmãos. Sabe, Deus está te preparando, irmão. Amém? As batalhas que você se encontra são batalhas que você pode vencer, porque aquelas que você não pode, Ele vai te guiar em outras direções. Deus poderia ter fulminado aquele povo de uma vez por todas. Irmão, o povo que deu trabalho para Israel foram os filisteus. Golias era um filisteu. O povo que deu trabalho. Sabe, querido, nem sempre percorrer o caminho mais curto é o melhor caminho para você. Porque, às vezes, percorrer o caminho mais longo vai ser necessário para o nosso treinamento. Sabe, eu sei que todos nós gostaríamos de dar um salto daqui para lá e já chegarmos onde gostaríamos de estar. Mas nem sempre esse salto vai ser naquele momento que Deus tem para você. E às vezes você vai ter que pegar o caminho mais longo. Eu não estou falando de você ficar dando voltas como o povo de Israel, porque o povo de Israel deu voltas desnecessárias. Agora, quando for necessário você percorrer o caminho mais longo, não adianta você querer pular processos, pular etapas e acelerar o negócio. Olha, irmão, para Deus, acelerar não significa correr. Para Deus, acelerar significa se permitir ser guiado por Ele. Se você está sendo guiado por Deus, saiba, você vai chegar no lugar que precisa, no tempo de Deus. Agora, tem gente que acha que se fizer do jeito dele, vai chegar mais rápido lá. Não vai! Nem sempre percorremos o caminho mais curto, pelo simples fato de que precisaremos percorrer um caminho mais longo para o nosso adestramento. Nem sempre percorrer o caminho mais curto vai ser a resposta. Olha o que o salmista disse, olha o que Davi disse:
Exercita minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar um arco de bronze. Ele disse mais: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. É isso que Deus está fazendo com você, irmão. Deus está preparando você para quebrar arcos, para entortar arcos. Deus está preparando seus dedos para serem ágeis. Sabe, às vezes a gente é lento, engraçado, né? Às vezes a gente é rápido demais, às vezes a gente é lento demais. Deus não quer nem que você seja rápido demais, nem lento demais. Deus quer que você seja preciso. Mas para ser preciso, é preciso ser adestrado por Deus. Olha o que o salmista diz: que o Senhor prepara as mãos dele, o Senhor exercita as mãos dele, o Senhor adestra as suas mãos. Amém? Então escute, quando não for momento de guerra, será momento de adestramento e de treinamento. Pastor, não estou em guerra. Então Deus está adestrando e treinando você. Agora, preste atenção. Deus, de qualquer maneira, se você está em guerra ou não, Deus vai te manter sendo exercitado. Deus vai te manter em movimento. Quem gosta de água parada é o mosquito da dengue. É o Aedes aegypti. É o mosquito do Egito. Aedes aegypti. É ele que gosta de água parada, irmão. Deus sempre vai manter você em movimento. Amém? Sabe, a vida, ela só se torna monótona, sem sentido e cansativa, porque nós paramos de nos mover em Deus. Porque até mesmo quando você tem que descansar, escute, até mesmo quando você tem que descansar, você está fazendo uma atividade no Espírito. Então Deus está movimentando você constantemente. Tem áreas da sua vida que você está em guerra, agora tem outras áreas que não. Agora não é porque nessas áreas que você não está em guerra que você vai ficar sem fazer nada. Não, Deus vai mover você. E enquanto Ele te move, enquanto Ele está fazendo você caminhar, Ele está te ensinando lições, Ele está exercitando você. E todo exercício de Deus, toda preparação de Deus, você pode ter certeza, tem uma finalidade. Me pergunte qual é, pastor? Dar na cara dos seus inimigos. Descer a bolacha na cara do cão. Porque nenhum soldado é preparado para outra coisa que não seja guerra, batalha. Você está achando que o soldado é preparado para ficar deitado numa rede? Não, ele é preparado para desembanhar a espada e para dar nos seus inimigos. Sabe, existe muita atividade natural em nossas vidas e pouca atividade espiritual. Se mova, querido. Ouça Deus e deixa Deus guiar você, mover você. Nós temos muitas... Você está cansado aí agora, foi Deus que te cansou ou não? Foi sua atividade natural que te cansou. Porque a atividade espiritual não cansa, amém? Não é a vida espiritual que te cansa, porque o homem interior é renovado de dia em dia. Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, portanto não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia a dia. Deus nos mantém em movimento até mesmo quando estamos descansando, porque descanso em Deus não significa ficar sem fazer nada, mas significa fazer uma atividade diferente. Repita isso comigo: descanso em Deus não significa ficar sem fazer nada, significa fazer uma atividade diferente. Se você está descansando, para Deus você está se movendo. Porque, querido, coisa difícil é nos fazer descansar. Ou coisa complicada é nos desacelerar. Alguns, a Bíblia fala da obstinação do coração. Pessoas obstinadas, elas não descansam jamais, porque enquanto elas não alcançam o que precisam, elas estão em constante movimento, mas é um movimento errado, porque o movimento certo é ouvir a Deus e obedecer a sua palavra, e caminhar segundo o que Ele determina. Esse é o movimento certo. E pessoas obstinadas, elas não param por um momento algum,
Elas estão tão carregadas de atividades naturais, que quando elas precisam se envolver com Deus, elas não têm ânimo, elas não têm disposição, porque elas estão sobrecarregadas. O que eu acho interessante é como Deus deseja agir em cooperação conosco, irmão. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus quer agir em cooperação com você. Para de agir sozinho, para de se guiar, porque, escute, tem guerras que você está entrando é porque você não ouviu Deus. Você está entrando por teimosia, porque se você ouvir Deus, Ele vai tirar você desse caminho. Ele vai desviar você dessa luta. E é interessante como, durante toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver um aspecto de Deus, uma característica de Deus, sabe qual? Deus querendo cooperar com os homens. Deus sempre quis cooperar com os homens. Ele vinha no jardim, para fazer o quê? Andar com Adão, ensinar as coisas para Adão. Você acha que Adão sabia de tudo? Não. Sabe de onde viria o conhecimento que Adão teria? De Deus. Deus cooperaria com o homem, e através do conhecimento que Adão receberia de Deus, Adão andaria naquilo e cooperaria com o reino de Deus, sendo estabelecido sobre toda a terra. Deus sempre quis cooperar com o homem, Ele quer cooperar com você hoje, Ele quer cooperar com você agora, amém? Agora repito, Deus poderia ter destruído qualquer nação diante do seu povo e fazê-los ir pelo caminho mais curto, porque existia um caminho mais curto. Escute o que eu vou te dizer: sempre haverá um caminho mais curto, sempre. E é preciso da nossa parte sabedoria e discernimento para saber a hora certa de pegá-lo, porque tem momentos em que Deus vai te conduzir pelo caminho mais curto, só que tem momentos em que Ele não vai te conduzir para o caminho mais curto. E você precisa pedir sabedoria e discernimento para Deus. Fala assim: Deus, qual é o caminho a ser seguido agora? Eu tenho esse aqui e tenho esse aqui. Esse aqui vai levar mais tempo, esse menos tempo. Me dá discernimento para saber a hora certa de eu entrar nesse caminho. Porque muitos, por tentarem pegar um caminho mais curto, quebram a cara. E muitos, quando devem pegar o caminho mais curto, querem fazer o mais longo, e aí atrasam a manifestação da promessa de Deus na vida deles. Nem sempre chegar mais rápido significa estar mais preparado. Muitas vezes caminhos mais longos irão te preparar com mais destreza para enfrentar seus inimigos. Vou repetir isso aqui. Muitas vezes caminhos mais longos irão te preparar com mais destreza para você enfrentar os seus inimigos. Sabe, nós temos uma geração de gente apressada. Desacelere, irmão. Eu assim, sinceramente, eu acho que eu nunca vou entender. Eu acho que eu nunca vou entender os pregadores que falam que Deus está com pressa. Nunca. Porque pressa é característica de quem está atrasado, e Deus não está atrasado. Eu acredito que Deus pode resumir 10 anos de uma vida perdida em um mês. Então, para mim, Deus não está atrasado e Ele não tem pressa. Engraçado que eu não vejo isso aqui na palavra, Deus falando que Deus tem pressa. Eu não sei de onde os pregadores tiraram isso. Deus tem pressa. Foi o pregador tal, está errado, querido, porque o pregador tal, ele não está acima da palavra. Eu não encontro na palavra escrito que Deus tem pressa. É exatamente o contrário. Ele disse para o seu povo na sua palavra: não saireis apressadamente, e em paz sereis guiados. Ele está falando exatamente o contrário: não saireis apressadamente. Como é que Deus tem pressa? Nós temos uma geração apressada, uma geração que quer tudo mais rápido. Os cultos devem ser mais curtos. Ai, pastor, termina logo esse culto aí. Para alguns, não deveria mais chamar culto, deveria chamar curto. Piada foi boa, irmão, pode rir. Para algumas pessoas, o culto não deveria chamar mais culto, mas curto. Ô, fulano, onde você vai? Eu vou para o curto.
Nós temos uma geração apressada que, para as coisas de Deus, escute, para as coisas de Deus você tem que encurtar o tempo, mas para a sua carne, para o mundo, para fazer para si, você tem que ter mais tempo. Ora, eu não posso passar 2 horas na igreja, ouvindo alguém falar, porque eu tenho outras coisas para fazer. É uma geração apressada, quer com que o tempo seja encurtado, porque ele tem coisas mais importantes para resolver. Deixa eu te dizer, você não vai chegar onde precisa assim. Gente apressada, onde os relacionamentos pessoais demandam cada vez menos tempo. Irmão, escute, pessoas apressadas que têm cada vez menos tempo relacionamento com as outras. Repara, vamos reparar no nosso meio. No princípio nós gostávamos tanto de estar uns com os outros, né? Valorizávamos tanto o tempo, a intimidade, a comunhão. Hoje o nosso tempo uns com os outros é cada vez menor. Gente apressada, tem outras coisas para resolver, elas estão preocupadas, elas não podem gastar tempo com os outros, elas têm que gastar tempo consigo. Ai, quanto menos tempo eu ficar com o fulano, mais tempo vai sobrar para mim. Geração apressada. Temos uma geração que é mais fácil passar no fast food do que gastar tempo fazendo sua comida. Eu vou passar no fast food, vou pedir um lanche, porque fazer comida demora. Demora mesmo, irmão. O trabalhar de Deus na sua vida demora. Pergunta para mim, quanto tempo, pastor? Não vou responder, pergunta, quanto tempo, pastor? A vida inteira. Deus vai preparar a comida na sua vida a vida inteira. Talvez você vai levar a vida inteira para aprender uma receita. Mas Deus não vai te dar um fast food. Deus vai te ensinar a preparar a comida, irmão. E o mesmo se aplica para as nossas vidas espirituais. Tem um monte de gente que acha que Deus tem que responder ele no tempo deles. Deus tem que me responder no meu tempo. Aí a gente fala assim, né? Hoje eu vou dar 1h30 do meu tempo para Deus falar comigo, me conduzir, e é o que Ele tem. Se Ele quiser, Ele fala comigo dentro desse tempo. É o tempo que eu vou dar para Deus hoje. Deixa eu te falar uma coisa, criatura. Ele não te comprou para ter uma fração do seu tempo. Ele te comprou para que o seu tempo fosse integralmente dele. Pelo amor de Deus, irmão, com a sua animação, com o seu ânimo, você já demonstra que o seu tempo não pertence a Ele, pertence a você. Eu vou te dar mais uma chance, eu vou repetir. Deus não te comprou para você dar 1h30 para Ele. Ele te comprou para que o seu tempo fosse integralmente dele. Não é Deus que tem que se ajustar ao seu tempo, é você que tem que entrar no tempo de Deus. Eu vou dar 2 horas. Não, querido, se Ele te pedir 24 horas, você tem que obedecer e ponto. Se Ele mandar você ficar 1 semana sem ir para o seu trabalho, trancado no seu quarto, sem comer, sem beber, se Ele mandar você ficar 40 dias em cima do monte, como foi Moisés, você tem que obedecer, e ai de você se não obedecer. Que se exploda seu trabalho, irmão, que se exploda todo mundo. Se Ele falou, você tem que obedecer. Mas porque o seu tempo é mais importante, você despreza o tempo de Deus na sua vida. Aí Deus tem que falar comigo em 1h30, porque senão, peraí, pastor está dando 9 horas, eu tenho que ir embora. Quantas vezes as pessoas, estou pregando aqui, gente sai e vai embora, porque sei lá que diabo mais importante tem para fazer. Vou embora, porque meu marido está esperando. Seu marido é mais importante do que Deus. Sua janta é mais importante do que Deus. Deus está tentando conduzir você, irmão, guiar você, adestrar você, e você está valorizando a sua carne, você está valorizando coisas acima de Deus. Não estou falando para desonrar a sua casa, não estou falando para desonrar o seu esposo, a sua esposa, estou falando para você honrar a Deus acima deles. E honrar a Deus acima deles não é desonrar a sua casa, porque você só pode dar para a sua casa aquilo que você recebeu de Deus. Mas alguns, na ânsia de querer honrar os outros, desonram a Deus. Não estou falando de desonra, irmão. Estou falando de princípios. Estou falando de você se submeter ao tempo de Deus na sua vida, ao preparo.
Deus está querendo te guiar, Ele é seu pastor, Ele está te levando a águas tranquilas para você tomar água, irmão. Ele está te levando a pastos verdejantes para você comer. Nesse inteirinho, nesse tempo, Ele está falando com você, está te preparando, Ele está te mostrando que é Ele que te sustenta, que é Ele que faz as coisas acontecerem na sua vida. Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda. Deu uma de JB aqui agora. Sabe, querido, eu sei que o objetivo dos filhos é chegar mais longe do que os pais num curto espaço de tempo, num espaço de tempo menor do que eles. Eu posso gastar, 10 anos para entrar num lugar. O objetivo da sua vida é chegar no mesmo lugar que eu, num espaço de tempo menor do que eu. Mas isso, querido, não significa tomar o caminho que você acha que é certo para si mesmo. Significa tomar o caminho que Deus está te orientando. E aí você vai chegar no mesmo lugar que eu num curto espaço de tempo. Sabe, eu não quero ver você levar 20 anos para chegar onde eu cheguei com 10. E nem quero que você demore o mesmo tanto de tempo para chegar aonde eu cheguei. Eu quero que você avance. Amém? Mas para avançar, você vai ter que ouvir Deus. Ele vai ter que falar para você, filho, é aqui. Sabe, quando você se desviar, o seu pé para a esquerda e para a direita, Ele diz, você ouvirá uma voz atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Sabe, querido, olha para a sua vida, olha onde você está errando e pare para se atentar à voz do Espírito, porque tem uma voz atrás de você dizendo, ei, você está aí muito tempo amassando barro, você já era para ter saído daí, esse aqui é o caminho, sai daí, vai por esse caminho. Mas voltando aqui para o que interessa, como que Deus gosta de trabalhar em conjunto conosco, irmão? Romanos 8, 26 diz que o Espírito pega firme conosco até que. Sabe o que o Espírito Santo está querendo fazer? Pegar firme com você até que. Ele quer trabalhar em conjunto com você, amém? Em cooperação. Agora pensa comigo, se Deus destruísse logo de cara o povo filisteu, Ele estaria privando o povo de lições importantes que deveriam ser aprendidas. Pensa se Deus fala assim, eu vou derrubar uma bola de fogo do céu sobre os filisteus e eu vou exterminar todo mundo. Pá! Deus estaria privando o seu povo de aprender lições necessárias. Irmão, Deus pode fazer isso aqui, ou isso aqui, e dizimar todos os seus problemas, mas Ele não vai fazer. Pastor, fiquei triste. Não é para você ficar triste, os seus problemas vão aperfeiçoar você, porque no meio deles, Deus vai te conduzir, Deus vai trabalhar com você, Deus vai te ensinar, Deus vai te preparar para você vencer os seus problemas. Uma das primeiras lições que o povo teve que aprender foi a confiar nas direções de Deus. Ora, aquele povo saiu, gente, Deus falou, foi com Moisés. Deus falou, Moisés, vai lá, tira aquele povo de lá. Vou levar vocês para um lugar, para uma terra prometida. Deus falou, foi com Moisés, mas aquele povo teve que exercer uma confiança nas direções que Deus estava dando através de Moisés. A primeira lição que eles aprenderam foi a confiar. Amém? Você consegue confiar na direção de Deus na sua vida, irmão? Quando Ele diz para você, não vai faltar nada, você consegue confiar nisso? Quando Deus diz para você, eu vou te suprir, você consegue confiar nisso? Quando Deus diz para você, esse problema será resolvido, você consegue confiar nisso? Porque é preciso confiarmos no que o Senhor está falando conosco. Amém, querido? E essa confiança, ela é vista na vida de muitos outros homens dentro da palavra. Abraão saiu da sua terra, a Bíblia diz que Abraão, olha para mim, a Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Você tem coragem de sair de Nova Ponte, da sua casa, da sua família, sem saber para onde vai? Você tem coragem?
Minha esposa está falando que tem. Você tem coragem de sair da sua terra sem saber para onde você vai? Porque Deus só falou assim para ele: sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa dos teus pais e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus não havia mostrado nada para ele. Que hora que Abraão viu? Que hora que Deus mostrou alguma coisa para Abraão? Na hora que ele saiu. Escute o que eu vou te dizer. Se você quer enxergar o lugar para onde você precisa ir, primeiro você tem que sair do lugar onde você está. Primeiro você tem que sair da onde Deus está falando que você tem que sair, porque só depois Ele te revelará o lugar que você precisa chegar. Primeiro Deus falou, sai. E ele confiou, foi por isso que Deus chamou ele de pai da fé. Ora, é loucura aos olhos do homem. Pensa você comigo. Os jovens, olha os jovens aqui para mim. Pensa Deus falar assim com você: vou te dar um mês para você colocar tudo em ordem, pedir conta no seu trabalho, e você vai sair porque eu estou te levando para outro lugar. Hã? Pensa. E aí você vira para os seus pais, você fala assim: mãe, pai, daqui um mês eu estou indo embora. Como assim, meu filho? Estou indo embora. Não, peraí. Que história é essa? Eu estou indo embora. Mãe, estou indo embora. Deus falou comigo. Deus falou com você? Que história é essa? Mãe, Deus falou comigo. E para onde você vai? Mãe, não sei. Sua mãe vai falar que, meu filho, você está louco. O pastor está enchendo a sua cabeça. Depois que você virou crente, você virou maluco. Você ficou maluco. Que história é essa? Você vai embora, mas você não sabe nem para onde vai. Pois foi isso que Abraão fez, irmão. Imagina os parentes dele questionando: cara, você vai para onde? Deus falou com você, porque os pais de Abraão não cultuavam a Deus, cultuavam outros deuses. Como assim, Abraão? O Senhor falou com você? Falou para você ir para um lugar que você nem sabe para onde é. Isso é loucura, mas deixa eu te dizer: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E se Ele mandar você ir, vai! Porque Ele vai te mostrar o lugar que Ele tem reservado para você. Sabe, não sabemos para onde ir, porque sequer saímos de onde precisamos. Vou repetir isso aqui. Não sabemos para onde ir, porque sequer saímos de onde precisamos. Você não saiu de onde precisa, como é que você quer saber para onde você vai? E sabe qual é o primeiro lugar que a gente precisa sair? Foi o que Deus falou para Abraão: sai da tua terra. Primeiro lugar que você tem que sair, irmão, sua terra. A terra fala de um lugar onde você tem uma herança natural. A terra fala de um lugar onde você constrói para si mesmo, onde você conduz a si mesmo segundo a sua própria vontade. Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você era mais novo, cara, você fazia o que você queria, você fazia o que te dava na telha, você ia para onde você queria, você se envolvia com quem você queria. Mas agora sabe de uma coisa, Pedro? Vai chegar o dia em que vão amarrar suas mãos e seus pés e vão te levar para um lugar onde você não quer. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Deus vai ter que tirar você da sua terra, porque a sua terra é o lugar onde você constrói para si mesmo e faz o que você quer. E se você quiser chegar na promessa de Deus, você vai ter que sair desse lugar e começar, querido, a ouvir Deus, para que você possa chegar até a sua promessa. Agora deixe-me voltar aqui para o foco da palavra. O povo não estava pronto para a batalha contra os filisteus, mas isso era naquele momento. Deus sabia disso. Eles não estavam prontos para batalhar, mas isso era naquele momento. Porque futuramente os filisteus viriam a se tornar um dos grandes inimigos de Israel. E antes deles lutarem contra os filisteus, Deus preparou eles para lutarem com outras nações mais fracas. Eles lutaram contra os amorreus antes de lutar contra os filisteus. Deus foi preparando eles em outras batalhas, batalhas mais
baixa, sabe? Fazendo o povo criar confiança, fazendo o povo entender que a peleja era do Senhor, como muitas vezes ele disse: olha, vocês não vão ter que pelejar aqui, a peleja é minha, só obedeçam o que eu estou falando. Deus teve que preparar eles antes, para guerras maiores com guerras menores, amém? O que eu quero destacar nessa noite é que você não precisa de pressa, irmão. Repita isso comigo: eu não preciso de pressa. Pergunta para mim: o que eu preciso então, pastor? Você precisa de adestramento divino. Você não precisa de pressa, é adestramento divino, é disso que você precisa. Ele disse em Isaías 52:12: não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, porque o Senhor irá à frente de vocês, e Ele será a vossa retaguarda. Aí você me pergunta: tá, pastor, se eu não tenho que sair com pressa, se Ele vai me guiar, como eu tenho que sair então? Isaías 55:12 responde: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Olha como é que você vai ser guiado. Eu não vou ser guiado às pressas, porque Deus não tem pressa. Ele está dizendo que eu vou sair com alegria e vou ser guiado em paz, amém? E quando você está sendo adestrado, você vai aprendendo a viver nesse lugar de paz, nesse lugar de alegria. Quem está entendendo, diga amém. Não é uma questão de chegar mais rápido, mas de ser preparado para herdar uma promessa. Não é questão de chegar mais rápido, é questão de ser afiado para ser mais eficiente na vida. Quer ser mais eficiente na vida? Seja afiado pelo Senhor. E quando for preciso Ele te afiar, demorar, se Ele vê que vai demorar mais tempo para te afiar, sabe o que Ele vai fazer? Vai te levar por um caminho maior, mais longo. Não, peraí, nessa área vai levar mais tempo para Ele afiar o corte. Eu não posso deixar Ele chegar lá tão rápido, porque se Ele chegar lá tão rápido com o corte sem estar afiado, Ele não vai saber lidar com aquilo que eu tenho para Ele. Então eu vou fazer Ele tomar esse caminho mais longo, mas no meio do caminho eu vou afiar o corte, para quando Ele chegar lá, Ele saber usar exatamente o que eu preparei para Ele. Olha o que diz, querido. Eu vou ler uma passagem, vou deixar para o final porque eu estou terminando, mas deixa eu te dizer isso aqui antes. Eficiência segundo Deus, sim, encurta o tempo para alcançarmos certas coisas. Quanto mais eficiente você for em Deus, você vai encurtar o tempo de certas coisas na sua vida. Agora, sair fazendo de qualquer jeito prolongará apenas a jornada e o seu sofrimento. Vou repetir: tem jornadas que são mais longas, porque Deus vai usar para adestrar e treinar você. Agora, tem jornadas que nós fazemos mais longa, é porque nós estamos querendo sair às pressas, fazer de qualquer jeito, e aí você prolonga seu sofrimento. Amém? Deus quer nos tornar eficientes, mas isso significa, antes de tudo, ser afiado. Isso demanda tempo. E Deus é o sábio que afia o nosso corte. Deixa eu ler essa passagem e eu termino com isso. Eclesiastes 10:10 diz: se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Ei, o sábio na sua vida é Deus, e Ele é quem afia o corte. É Ele quem traz sucesso sobre a sua vida. Então, enquanto Ele te conduz, Ele te afia, te adestra e prepara para o combate. Ele é o Senhor dos exércitos. Deixa Ele te guiar, irmão. Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você acha que você está enfrentando grandes gigantes, é porque você não viu os que ainda virão. Você está enfrentando os menores demônios, irmão. Você está tomando taca dos pequenininhos, como eu disse esses dias, os demôniozinhos na forma infantil. Deus vai te ensinar primeiro a bater na orelha desses pequenos, para depois você enfrentar os gigantes, os Golias. Amém?
Mas seja guiado, veja o cuidado de Deus com você. Ouça essa voz. Olha, querido, eu sei, por convicção, que você se desviou para a direita ou para a esquerda, em muitas áreas da sua vida. E Ele está ali atrás de você, dizendo, volta, ou toma esse caminho, ou vai por esse caminho. E quando Ele te disser isso, preste atenção, porque quando Ele te disser isso, no meio do caminho, Ele vai estar te preparando. E aí você vai chegar mais forte, mais confiante, mais convicta, mais cheio de Deus, mais preparado, mais animado, mais cheio de alegria, mais cheio de paz, mais cheio de amor. Sabe, gente que está andando na contramão disso tudo, está andando sem Deus. E está fazendo seu próprio caminho, está guiando a si mesmo. Sabe, chega de ser ovelha que apacenta a si mesmo. Quantidade de gente nas igrejas que apacentam a si mesmo não é brincadeira, irmão. E eles não aceitam ser pastoreados por ninguém. Se você não pode ser pastoreado por ninguém, esqueça, você não terá alimento dos céus. Vou repetir. Se você não pode ser pastoreado por ninguém, esqueça, você não terá alimento dos céus. Porque Deus usa pessoas para pastorear você. Não para te dar qualquer coisa, mas para te dar alimento dos céus. Amém? Você entendeu essa palavra? Eu nem falei o tema dela, né? O tema dessa palavra é forjados antes da conquista. Deus quer te preparar antes de você entrar na terra da promessa. Olha a vida de Davi, irmão. O que ele fez, ele não fez antes de ter feito escondido dos olhos das pessoas, mas não escondido aos olhos de Deus. Ele fez primeiro em Deus e depois ele fez diante das pessoas. Matou o urso. Ele falou para Saul, que era rei, né? Falou assim, olha, quem que esse filisteu incircunciso está pensando que é? Assim como Saul, assim como eu, o teu servo, fazia como o urso, como o leão, como as presas que vinham para arrebatar uma ovelha do meu rebanho, eu vou fazer com esse filisteu. Porque o teu servo, quando vinha um leão, catava ele pela juba, dava cabo dele. Assim eu vou fazer com esse filisteu. Ele venceu primeiro o leão, para depois vencer o gigante. Seja forjado por Deus, para você entrar no lugar que Ele cabe. Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite, querido? Pode se colocar de pé.